Olá, pessoal. Na aula de hoje, veremos a resolução de algumas questões para fixarmos melhor o conteúdo que foi visto nas aulas anteriores. Então, as questões que serão abordadas aqui e que serão resolvidas e discutidas, elas vão abordar os conteúdos de termometria e a parte introdutória de calor. Ou seja, mais especificamente, vamos falar de propagação de calor. Então, a primeira questão, ela diz o seguinte: temperaturas podem ser medidas em graus Celsius ou Fahrenheit. Elas têm uma proporção linear entre si. Temos 32 graus Fahrenheit igual a 0 graus Celsius, 20 graus Celsius igual a 68 graus Fahrenheit. Qual a temperatura em que ambos os valores são iguais? Então, o que a questão está pedindo é que a gente encontre um valor de temperatura que vai ter o mesmo valor nas duas escalas termométricas, na escala Celsius e na escala Fahrenheit. Então, vamos colocar assim. Pensando direitinho, TC é igual a TF. Vamos chamar as duas escalas somente de T, de uma única variável, já que essa temperatura que nós vamos encontrar ela vai assumir o mesmo valor nas duas escalas termométricas. Como vocês já conhecem, nós temos uma equaçãozinha pronta que é usada para converter a temperatura de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius. Nessa equação aqui, nós vamos substituir exatamente aqui o valor da temperatura por quem? Por T. Okay? Então, no lugar de TC, eu vou colocar T e no lugar de TF, eu também vou colocar T. Então, nossa equação vai ficar assim: T sobre 5 é igual a T menos 32 dividido por 9. Então, aqui vamos precisar fazer o produto cruzado e nós teremos o seguinte: 9T é igual a 5 vezes T menos 32. Aqui, neste caso, o 5 ele vai multiplicar pelos dois termos, por isso vamos aplicar a distributiva. Logo, o 5 vai multiplicar pelo T e o 5 vai multiplicar pelo 32. Então, nós teremos 9T é igual a 5T, 5 vezes T dá 5T, e 5 vezes menos 32 dá menos 160. Então, resolvendo aqui essa continha, teremos o seguinte: 9T, o 5T que se encontra no segundo membro, ele vem para o primeiro, subtraindo, menos 5T, que é igual a menos 160. Então, 9T menos 5T vai dar 4T. Isso é igual a menos 160. Logo, T será igual a menos 160 dividido por 4. E menos 160 dividido por 4 vai me dar menos 40. Esse menos 40, ele pode ser graus Celsius, como também pode ser graus Fahrenheit, já que é a mesma temperatura. Logo, a resposta correta da nossa alternativa será a letra D. Ok? Então, vamos para a próxima questão. Na segunda questão, ela diz o seguinte: um termômetro digital localizado em uma praça da Inglaterra marca a temperatura de 10,4 Fahrenheit. Essa temperatura na escala Celsius corresponde a... Então, vejam que agora a questão ela me fornece um valor de temperatura que está na escala Fahrenheit, como vocês podem ver aqui. E ela pede para que eu converta esse valor de temperatura para a escala Celsius. Então, para resolvermos esse problema, vamos usar exatamente a mesma equação que foi usada na questão anterior. Então, temos TC sobre 5 é igual a TF menos 32 dividido por 9. Então, essa é a expressão que nós vamos usar. Neste caso, a questão está me dando o valor de TF, que equivale a 10,4 graus Fahrenheit, e me pede para encontrar o valor correspondente na escala Celsius. Então, ao usarmos essa equação, vamos substituir no lugar de TF, vamos colocar 10,4 menos 32 dividido por 9.
Então vamos resolver agora essa diferença aqui em cima. Então, vamos repetir aqui. TC sobre 5 é igual a 10,4 menos 32 vai dar menos 21,6 dividido por 9. Então, neste caso aqui, o que podemos fazer é calcular os produtos dos meios e dos extremos para continuar a resolução da questão. Então, nós teremos 9TC, 9 que está aqui embaixo, passa multiplicando pelo TC, que é igual a menos 21,6 vezes 5. Então, ao resolver isso aqui, teremos que 9TC é igual a menos 108. Menos 108. Então, o 9 que está aqui multiplicando passa dividindo, logo teremos que TC é igual a menos 108 dividido por 9. Logo, TC será igual a menos 12 graus Celsius. Então, essa é a nossa resposta. Logo, a alternativa correta será a letra C, menos 12 graus Celsius. Ok? Então, vamos para a próxima questão. Bom, a próxima questão, ela diz o seguinte: o conjunto de valores numéricos que uma dada temperatura pode assumir em um termômetro constitui uma escala termométrica. Atualmente, a escala Celsius é a mais utilizada. Nela, adotou-se os valores 0 para o ponto de fusão do gelo e 100 para o ponto de ebulição da água. Existem alguns países que usam a escala Fahrenheit, a qual adota 32 e 212 para os respectivos pontos de gelo e de vapor. Certo dia, um jornal europeu informou que, na cidade de Porto Seguro, o Serviço de Meteorologia anunciou, entre a temperatura máxima e a mínima, uma variação, ΔF, igual a 36 graus Fahrenheit. Esta variação de temperatura expressa na escala Celsius é... Vejam só, essa questão ela mostra um texto aqui bem grande, dando uma definição, explicando bem o que são os valores numéricos que correspondem a escalas termométricas, que são conceitos que nós já vimos nas nossas aulas. Porém, o que a gente tem que estar atento aqui nessa questão é que ele cita aqui, ele fala sobre variação de temperatura. E logo ele fala que essa variação é de 36 graus Fahrenheit e, portanto, ele quer saber qual o valor dessa variação na escala Celsius. Então, quando se trata de variação, temos que lembrar que variação ela é determinada de uma forma um pouco diferente. Nós usamos essa expressão aqui para calcular variação. ΔC sobre 5 é igual a ΔF sobre 9 menos ou igual a ΔTK sobre 5. É importante lembrar que a relação aqui ela é sempre feita aos pares. Então, por exemplo, se eu quiser descobrir qual é a variação, a relação que existe entre a variação na escala Celsius e na escala Kelvin, eu vou escrever ΔTC sobre 5 é igual a ΔTK sobre 5. Observem que, relacionando Celsius e Kelvin, os denominadores podem ser cancelados e, portanto, observamos que a variação na escala Celsius é igual à variação na escala Kelvin. O que isso quer dizer? Quer dizer que, para toda variação que eu tenho na escala Celsius, eu vou ter exatamente o mesmo valor de variação para a escala Kelvin, mudando somente o quê? A unidade de medida. Então, se eu sei que ocorreu uma variação de temperatura na escala Celsius de 20 graus Celsius, eu já sei que a variação na escala Kelvin será numericamente igual a 20, só que 20 kelvins. Ok? No caso dessa questão, da nossa questão aqui agora, a relação ela é um pouco diferente, porque agora eu estou fornecendo para você a variação de temperatura na escala Fahrenheit, que corresponde a 36 graus Fahrenheit, e estou pedindo para encontrar na escala Celsius. Então, a relação será o seguinte: ΔTC sobre 5 é igual a ΔTF sobre 9. E no lugar de ΔTF, eu vou substituir por 36. Então, vamos continuar. ΔTC sobre 5
é igual a 36 sobre 9. 36 dividido por 9 vai dar 4. Então, podemos resolver aqui, ΔTc sobre 5 é igual a 4. Bom, então o 5 que está no denominador, eu posso passar multiplicando. Então, esse 5 passa multiplicando para cá, logo, ΔTc é igual a 20 graus Celsius. Portanto, a variação de temperatura na escala Fahrenheit de 36 graus Fahrenheit vai corresponder na escala Celsius a 20 graus Celsius. Portanto, letra E é a resposta correta dessa alternativa. Bom, a próxima questão diz o seguinte: no interior de um freezer, a temperatura se mantém a menos 20 graus Celsius. Então, vejam bem, a temperatura no interior do freezer corresponde a menos 20 graus Celsius. Quanto valeria a soma algébrica das indicações de dois termômetros graduados nas escalas Fahrenheit e Kelvin após o equilíbrio térmico ser estabelecido, se ambos fossem colocados no interior desse congelador? Então vejam, ele pede a soma algébrica das duas indicações, tanto de um termômetro na escala Fahrenheit e outro termômetro na escala Kelvin, após o equilíbrio térmico ser estabelecido dentro do freezer. Então, o que a questão está pedindo é que, primeiro, eu faça as conversões da escala Celsius para a escala Fahrenheit e também para a escala Kelvin, e, ao fim, pegue o valor dessas duas temperaturas e some. Então, o que a questão pede, basicamente, é que eu some TF mais TK. Qual é o valor disso aqui? Qual é o valor disso aqui? Então, é o que nós temos que descobrir agora. Então, primeiro passo. Vamos primeiro converter a temperatura da escala Celsius para a escala Fahrenheit. E para isso, nós temos essa expressão aqui que já conhecemos. Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 dividido por 9. Como Tc vale menos 20, no lugar de Tc eu coloco menos 20 dividido por 5 é igual a Tf menos 32 dividido por 9. Como 20 é divisível por 5, eu adianto essa divisão aqui e, portanto, isso vai me dar menos 4. Isso é igual a Tf menos 32 dividido por 9. Este 9 ele passa para cá multiplicando. Portanto, teremos que Tf menos 32 é igual a menos 36. Ou seja, menos 36 é o produto de 9 vezes menos 4. Ao resolvermos isso aqui, teremos o seguinte. O 32, que está aqui no primeiro membro e está negativo, ele passa para o segundo membro, mudando sinal. Logo, TF será igual a menos 36 mais 32. Então, 32 era negativo, passou para o segundo membro, ficou positivo. Logo, a resposta aqui vai dar menos 4 graus Fahrenheit. Então, esse é o valor da primeira temperatura que precisamos encontrar. No segundo caso, temos o seguinte. Eu agora tenho a temperatura em Celsius e preciso converter o valor dessa temperatura para Kelvin. Logo, a expressão que podemos usar é Tc é igual a Tk menos 273. Essa expressão ela pode ser escrita de uma maneira diferente, para encontrar rapidamente a temperatura em Kelvin. Então, essa expressão ela pode ser reescrita de uma outra maneira, de modo que eu possa encontrar rapidamente a temperatura em Kelvin. Então, ao passar os 273 para o outro lado, essa expressão ela fica nesse formato. Tk é igual a Tc mais 273. Então, é a mesma expressão, só que escrita de uma maneira diferente, de uma maneira em que eu já encontre diretamente o valor da temperatura em Kelvin. Então, Tk será igual a menos 20 mais 273. Logo, Tk será igual a menos 253 Kelvin. Então, esse é o valor da temperatura. Como a questão pede a soma algébrica das duas temperaturas, o que é que nós precisamos fazer agora?
obter esse resultado, ou seja, fazer a soma desses dois valores. Portanto, vamos lá. Então vejam só, a minha temperatura na escala Fahrenheit foi menos 4 Fahrenheit, enquanto na escala Kelvin foi de 253 kelvins. Um valor positivo. Valor positivo. Ok? Logo, teremos o seguinte, TF mais TK será quanto? Será menos 4 mais 253. Logo, o meu resultado será 249. Então, observe que nessa questão aqui não tem alternativa, ok? Não tem alternativa, mas a nossa resposta, a resposta correta, será 249. Então, vamos para a próxima questão. Ainda falando sobre termometria, vamos agora ver essa próxima questão. Ela diz o seguinte, a temperatura de um gás é de 127 graus Celsius, que na escala absoluta corresponde a... Vejam que nessa questão, ele chama a escala de absoluta. E aí, de repente, você pode se pegar perguntando que escala é essa, porque eu não lembro o nome dessa escala. Eu não sei que escala é essa. Mas aí é só vocês observarem aqui as unidades de medida que nós temos em cada alternativa. Logo, vocês lembrarão que a escala absoluta se refere à escala Kelvin, corresponde à escala Kelvin. Então, olha só, o que é que nós temos aqui? Nós temos a temperatura na escala Celsius, 127 graus Celsius, e quero converter para a escala Kelvin. Acabamos de ver agora há pouco que nós podemos usar a equação TK é igual a TC mais 273. Então, tudo que precisamos fazer é substituir. No lugar de TC, eu vou colocar os 127 mais 273. Logo, TK será igual a 400 kelvins. 400 kelvins. Então, a nossa resposta será a letra D. A outra questão diz o seguinte, um viajante ao desembarcar de um avião no aeroporto de Londres, verificou que a temperatura indicada em um termômetro era 14 graus Fahrenheit. Então, essa era o valor de temperatura verificado no termômetro. A indicação dessa temperatura em um termômetro graduado na escala Celsius é... Então, agora, ele pede o valor da temperatura na escala Celsius. Portanto, para resolver esse problema, novamente, vamos usar aquela equação que a gente vem usando bastante aqui. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 dividido por 9. No lugar de TF, eu vou colocar o 14, certo? Por quê? Porque é o valor da temperatura na escala Fahrenheit e ele está pedindo a Celsius. Portanto, vamos repetir aqui, ó, TC sobre 5 é igual a 14 menos 32 dividido por 9. Então, repetindo aqui, TC sobre 5 é igual a 14 menos 32, isso vai me dar 18, dividido por 9. Então, aqui a gente pode resolver agora, né? TC sobre 5 é igual a 18 por 9, vai dar 2, só que fazendo uma correção aqui, né, gente? Eu esqueci de um detalhe. 14 menos 32, eu vou subtrair e conservar o sinal do maior. Logo, isso aqui será menos 18. Então, menos 18 dividido por 9 vai dar menos 2. Portanto, o 5 que está aqui embaixo vai passar multiplicando. E então, TC será igual a menos 2 vezes 5. Logo, TC será igual a menos 10 graus Celsius. Então, esse é o valor da temperatura na escala Celsius. Logo, a resposta será letra B. Ok? TC é igual a menos 10 graus Celsius. A próxima questão diz o seguinte. Uma estudante de enfermagem observa que a temperatura de certo paciente variou num período de 5 graus Celsius. A variação correspondente na escala Fahrenheit será de... Olha só, novamente me aparece aqui para a gente uma questão
onde ela usa o termo variação. Então nós temos aqui, olha, variou, e essa variação foi de 5 graus Celsius. E ele pede qual é essa variação na escala Fahrenheit. Então, nós vamos usar novamente aquela equaçãozinha mais simples, onde Tc sobre 5 é igual a delta Tf sobre 9. Então, a gente só precisa dessa relação, daquelas igualdade com 3 termos, ok? Então, nós temos aqui a variação na escala Celsius e precisamos encontrar a variação na escala Fahrenheit. Então, teremos 5 dividido por 5 é igual a delta Tf sobre 9. 5 dividido por 5 dá 1, que é igual a delta Tf sobre 9. O 9 que está aqui embaixo vai passar multiplicando, logo, delta Tf será igual a 9 graus Fahrenheit. Portanto, essa é a nossa resposta. Então, a letra B é a resposta correta para essa questão. Ok? Então, novamente, fiquem sempre atentos ao termo variação. Sempre que o termo variação aparecer nos problemas, vocês vão recorrer e usar esse tipo de expressão, que ela se torna bem mais simples na hora da solução do problema. Bom, nesse momento, vamos começar agora, vamos mudar um pouco o foco das questões e a partir de agora, vamos ver algumas questões voltadas para a discussão sobre propagação de calor. É importante a gente lembrar que, ao se falar de propagação de calor, temos que lembrar que existem 3 tipos de propagação de calor, basicamente a condução, a convecção e a radiação, e que cada processo de propagação de calor desse tem características muito específicas que nos ajudam a identificar muito bem cada uma delas. A primeira questão, por exemplo, ela fala o seguinte: a transmissão de calor por convecção só é possível no vácuo, nos sólidos, nos líquidos, nos gases ou nos fluidos em geral. Vamos lembrar que a convecção térmica é um processo de propagação de calor onde a energia térmica é transmitida com o transporte de matéria de um ponto a outro. Esse transporte de matéria de um ponto a outro ocorre com muita facilidade nos meios fluidos. Logo, a resposta correta para a nossa questão será a letra E, nos fluidos em geral. Na letra A, ela fala no vácuo. Então, a gente tem que lembrar que no vácuo só é possível ocorrer um tipo de propagação de calor, que é a radiação. Ok? A radiação. É o único processo de propagação de calor que é possível ocorrer no vácuo. Nos sólidos, vamos lembrar que é muito melhor, é muito mais fácil ocorrer a condução. É um processo de propagação de calor muito mais observado. Já nos líquidos e nos gases, nesses 2 casos aqui, nós teremos a convecção. Teremos a convecção. Porém, a alternativa é a mais correta, porque quando eu falo de fluidos em geral, eu estou incluindo tanto os líquidos como os gases. Portanto, a letra E é a resposta correta. Na questão 2, diz o seguinte: selecione a alternativa que supre as omissões das afirmações seguintes. Primeiro, ele diz que o calor do Sol chega até nós por... E aí precisamos lembrar que a energia do Sol, a energia térmica que tem origem no Sol, ela chega até nós por meio de um processo de propagação de calor chamado radiação. Okay? Então, no primeiro, nós teremos aqui a radiação, sendo como processo onde o calor do Sol chega. No 2 diz, uma moeda bem polida fica, olhando as alternativas, observamos que nós temos o termos menos ou mais. Então, uma moeda bem polida, ela fica mais quente ou menos quente do que uma moeda revestida de tinta preta, quando ambas são expostas ao sol. É importante a gente lembrar que uma moeda revestida de tinta preta, por ser preta, ela vai ter uma característica de absorver muito mais o calor, com muito mais facilidade. Portanto, ela vai esquentar muito mais rápido do que uma moeda bem polida. A moeda, por ser polida,
parte do calor que chega até ela, do Sol, vai ser refletida justamente por essa característica. Portanto, a gente pode dizer que a moeda bem polida ela fica menos quente do que uma moeda revestida de tinta preta. No terceiro, ele diz, numa barra metálica aquecida numa extremidade, a propagação do calor se dá para outra extremidade por. Vamos lembrar que o processo de propagação que ocorre com muita facilidade em meios sólidos é a condução. E a condução térmica ela tem uma boa eficiência em metais em geral. Portanto, a resposta que mais se encaixa aqui seria a condução. Logo, a alternativa correta vai ser aquela que tem essa sequência, radiação, menos e condução. Portanto, essa alternativa será a letra C, radiação, menos e condução. Então lembre-se muito bem dessas características. Okay? A radiação ela ocorre por meio de ondas eletromagnéticas e ela é o único processo de propagação de calor que pode ocorrer no vácuo. A condução ela ocorre com maior eficiência em corpos sólidos, não há transporte de matéria nesse processo de propagação de calor, ou seja, as partículas vibram em seus lugares e essa vibração ela é transmitida para as vizinhas. E na convecção térmica, a gente deve lembrar que o processo ocorre com o transporte de matéria de um ponto para outro, portanto, ela ocorre com maior eficiência nos meios fluidos. Bom, a próxima questão diz o seguinte, julga as afirmações a seguir. A transferência de calor de um corpo para outro ocorre em virtude da diferença de temperatura entre eles. Então vejam só, a primeira alternativa ela dá exatamente a definição a definição que temos de calor. A transferência de energia térmica de um corpo para outro se dá sempre em virtude da diferença de temperatura entre eles. Portanto, a número 1 está correta. A 2 diz que a convecção térmica é um processo de propagação de calor que ocorre apenas nos sólidos. Vimos agora há pouco, na questão anterior, que a convecção térmica ela tem a característica de ocorrer com mais facilidade em meios fluidos, ou seja, sólidos e líquidos. Portanto, essa alternativa ela está errada justamente porque ela diz que ocorre apenas nos sólidos. Então, essa alternativa está falsa. A número 3, o processo de propagação de calor por irradiação não precisa de um meio material para ocorrer. Também acabamos de falar sobre isso, logo ela também é verdadeira. O processo de propagação de calor por irradiação é o único processo que pode ocorrer no vácuo, ou seja, em um meio em que há ausência de matéria. Okay? Logo, a alternativa correta será a letra D, apenas a 1 e a 3. Na próxima questão diz o seguinte, sobre os processos de propagação de calor, analise as alternativas a seguir e marque a incorreta. Então vamos começar aqui. A letra A diz o seguinte, a convecção é observada em líquidos e gases. Vimos nas questões anteriores essa discussão e, portanto, a letra A está correta. A letra B, a condução de calor pode ocorrer em meios materiais e no vácuo. Então, o erro dessa questão está exatamente aqui. A condução térmica ela sempre vai precisar de um meio material. Portanto, a alternativa falsa vai ser a letra B. O único processo, como já falei para vocês, o único processo de propagação de calor que pode ocorrer no vácuo é a radiação. Ok? Na letra C, o processo de propagação de calor por irradiação pode ocorrer sem a existência do meio material. Corretíssimo, o que acabamos de falar. O calor é uma forma de energia que pode se transferir de um corpo para outro em virtude da diferença de temperatura entre eles. Também está correto, que é o equivalente à alternativa 1 aqui. Letra E. O processo de convecção térmica consiste na movimentação de partes do fluido dentro do próprio fluido, em razão da diferença de densidade entre as partes do fluido. Também uma definição corretíssima sobre o processo de convecção térmica. Portanto, a única alternativa incorreta é a letra B.
Ok, gente? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, qualquer dúvida, mandem perguntas, ok? E assistam o vídeo o quanto for necessário para que vocês revejam alguns detalhes e algumas coisas que de repente passou despercebido, ok? Até a próxima.